É justamente isso que o conservador defende. Tem uma casa que tá péssima, que tá ruim, eu não ponho fogo nela. Eu reformo. Então, Por isso que o conservador, antes de qualquer mas coisa, é vamos um tentar reformista. vamos tentar colocar isso em palavras, então. Não necessariamente o conservador político é contra o aborto, contra a legalização de droga ou contra o casamento gay. Ser conservador não tem nada a ver com ser... Não está aberto a novas ideias. Isso. Ou a novos movimentos que não existiam e agora se levantam. Não é O isso? conservador, ele é cético antes de qualquer coisa. Ele fala, vamos mudar? Beleza, vamos mudar, mas vamos ver as consequências dessa mudança? Como a gente vai mudar? Por isso que eu me considero, ao mesmo tempo, um liberal e um conservador politicamente. É porque todo mundo que quer atacar o conservador fala, então você quer que as coisas fiquem como estão. Conservador é conservar. Não, não, então meu é amigo, esse monte de pobre aí, você a quer isso. ideologia do conservador não é uma conserva de palmito, né? Que você vai lá pra conservar para não apodrecer. A palavra não ajuda também, exatamente, né? para que você vai lá pra apodrecer. Não, o conservador, se você quer usar o verbo conservar, o que o conservador quer conservar? As instituições. Ele quer que... eu discordo... por exemplo, eu discordo da lei hoje que proíbe maconha? Discordo. O que eu vou fazer então? Se eu ver um policial na rua prendendo um traficante, eu acho que o traficante tá certo, eu vou lá e dou um tiro no policial? Não. Essa é a mentalidade revolucionária. Fala, então vamos todo mundo se levantar, todo mundo que apoia a maconha, vamos se levantar e vamos parar de obedecer a lei que proíbe maconha. Isso é revolução. É o contrário de conservador. O contrário de conservador é revolucionário. O antirrevolucionário é o conservador. Tá. O conservador diz o quê? Olha, eu sou um conservador favorável à legalização da maconha. Mas eu acho que essa legalização, por mais que a lei hoje seja injusta, ela não é injusta a ponto de eu iniciar uma revolução. De matar pessoas, de pegar em armas para defender isso. Ou seja, eu não esgotei todas as alternativas antes de chegar nessa coisa da revelação. Ainda tenho várias alternativas dentro da lei. Eu busco eleger um representante para lutar no parlamento ou um presidente da república que tenha essa bandeira. Eu tenho o direito de falar publicamente que eu sou a favor. Exatamente. Não chegou num ponto em que a liberdade está tão restrita que eu preciso lutar violentamente por ela. Que Como também aconteceu na Venezuela, por exemplo. Que também não Lá tinha que ser revolucionário porque... Que também você vai falar, porra, então o conservador numa ditadura vai falar, ditador, por favor, pare de ser ditador. Não. O exemplo da Venezuela é o isso. exemplo da Venezuela, é o exemplo da ditadura militar no Brasil, é o exemplo de Cuba, da Coreia do Norte, da União Soviética, é o exemplo de ditaduras ao redor, ditaduras muçulmanas, né, da Irmandade Muçulmana, comandadas pela Irmandade Muçulmana. Então, é um cara, então um conservador, antes de qualquer coisa, é um cara que é cético em relação aos meios, né? Ele acha que toda revolução tende a acabar em homicídio em massa e não corrigir as injustiças. Montesquieu tinha uma frase muito boa sobre isso. E ir para um estado pior do que, pelo menos inicial, pior do que o anterior. Pior do que o anterior, exatamente. O Montesquieu dizia, do Espírito das Leis, que é uma também das minhas, e esse é mais difícil, tá? Não é que nem o Schopenhauer, não, esse é um pouco mais pesado de ler. Ele falava, eu vejo os antigos abusos, vejo sua correção, e vejo os abusos da própria correção. Essa frase é perfeita para definir o conservadorismo. É quando o remédio é pior do que a doença. É a mãe que vê o filho fazendo uma merda, espanca tanto o moleque que o moleque... Deixa ele aleijado. Ele fala assim, o cara tá correndo muito, moleque. Aí fala, pá! O moleque nunca mais nunca mais vai correr. Nunca mais correr. Mas tá aleijado. Exatamente, é isso. E é o que muita gente propõe hoje em dia sem pensar nas consequências. Por isso que quando você, às vezes, fala, cara, ok, vocês estão lutando por uma coisa boa, mas é legal realmente colocar pneu, tacar fogo em pneu e você está impossibilitando daquele trabalhador que está sofrendo de trabalhar. Estou dando um exemplo bobo, mas calma, vamos ver se isso é realmente o melhor caminho. Exatamente. Porque às vezes realmente você tem que ser radical e falar, como por exemplo... no caso de vocês, MBL, vocês fizeram uma coisa radical. Vão pra rua, vamos derrubar o governo da Dilma e não sei o quê. Mas não eu acho que não chega a ser revolucionário. Não é revolucionário, mas foi tudo dentro da lei, concorda? Sim. Mas foi uma alternativa, não sei se radical é a palavra, mas vocês podiam ter ficado todo mundo falando nas suas redes sociais. Sim. Você entendeu? Sim, entendo. Uma coisa mais enérgica. Mas o que é isso, então?
É uma forma de você protestar dentro da lei. Você não tá botando fogo em instituição. É institucional. Mas quer um exemplo também mais para ilustrar melhor? Mas você entendeu a minha dúvida, né? Eu entendi. O que vocês fizeram, que é dentro desse pensamento conservador? Tá dentro do pensamento conservador. Tá, porque a gente estava pressionando as instituições a tomar uma atitude. Ah, tá. A gente não tava... Eu não tava indo lá pegando o deputado pelo colarinho. O que deixaria de ser conservador se vocês fizessem? Era isso? É isso. Eu entrar no Congresso, ou então eu entrar no Palácio do Planalto e tirar Dilma na porrada. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? O que aconteceu agora? Agora. Isso já não é conservador. Exatamente. E é nisso que eu vou entrar. Nisso que eu vou entrar. Tem muita gente que se acha conservador, mas, não sabe o que é conservadorismo. E 2, é revolucionário. É o contrário do conservador. Como é o caso se você for perguntar para aqueles caras que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, todo mundo vai dizer que é conservador. Por quê? Porque o cara acha que direita, conservadorismo, é isso aí. Né? É isso aí, sou a favor de arma, sou contra o aborto, então sou conservador. Não tem nada a ver com isso. É sobre a sua maneira de resolver e as suas demandas, de resolver os conflitos da sociedade. Se você acredita numa maneira que é uma ruptura com o regime atual e não uma maneira de continuar, de manter o regime atual, mas corrigir as suas falhas, mas romper com a maneira como as coisas são feitas hoje, aí você é um revolucionário. Então hoje, aqui no Brasil, tem muito bolsonarista que se diz conservador, mas que fala, por exemplo, eu não gosto da maior parte das decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá. Eu não gosto da maior parte, acho que usurpa a função do Supremo Tribunal Federal. Acho que 90% da população pensa assim. Só que aí o que eu vou falar agora é impopular. E muitas vezes é impopular ser conservador justamente porque parece que você está indo contra boas causas justas, quando você, na verdade, só está lutando contra a maneira como as pessoas têm defendido isso. E o que eu quero dizer com isso? Tem muito bolsonarista que se diz conservador, mas que fala, tem que derrubar o Supremo. Ele é revolucionário. Eu concordo com você, bolsonarista, que está dizendo que a decisão, né, do Supremo está ruim. Mas eu discordo do seu meio de ir lá e derrubar. Você, para todo... Eu faço esse exercício mental, né? Pro cara... às vezes ele até tem esse discurso, mas quando ele para refletir, para pensar, não é bem isso. E eu tenho uma reflexão muito boa. Para você saber se você é um revolucionário ou não. Você está insatisfeito, como eu, com o Supremo Tribunal Federal. Você está disposto a derrubar o Supremo Tribunal Federal? Responda isso na sua cabeça. Você está disposto? Tô disposto. Tudo bem. Então faz esse exercício na sua cabeça. Você vai ter que comprar uma arma. Você vai ter que aprender a atirar. Você vai até Brasília, compra uma passagem para Brasília, pega um avião, chega lá, vai descer na Praça dos Três Poderes. Você vai chegar na frente do tribunal do STF. Primeira coisa que vai aparecer na sua frente é um guardinha terceirizado. Que trabalha lá, terceirizado pelo Supremo, que vai te impedir, que não vai te deixar entrar. Porque você não é nem ministro, nem servidor. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar um tiro nesse sujeito, que é um guarda terceirizado, que está cumprindo o trabalho dele, que tem família, que tem filhos, etc. Você está sujeito, você está disposto a pegar uma arma, atirar nesse cara, passar, ver os policiais militares, dos 2 policiais militares que ficam na porta do Supremo, atirar nesses 2 policiais militares, matar esses 2 policiais, para entrar no Supremo, matar todo mundo ou derrubar, ou mandar todo mundo embora com a força da sua arma? Você está disposto a matar pessoas inocentes para derrubar ministros que estão cometendo ilegalidades, atrocidades, coisas que a gente discorda? Se você está disposto a fazer isso, você é um revolucionário. Se você não está disposto a fazer isso, então você pode ser só revolucionário no discurso, mas você é um conservador. Mas normalmente o cara fala, alguém tem que fazer isso. Ele é só covarde. É só covarde, né? Ele é só covarde. Alguém tem que fazer isso. Não é ideologia nenhuma, ele é só covarde. Então você defende que uma pessoa, no seu lugar, vá lá e pegue uma arma e mate um guardinha terceirizado que fica lá na porta do Supremo?